Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, segunda edição. Este ano, o governo federal irá disponibilizar cerca de 4,5 bilhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar. A produção será adquirida pelo Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Alimentação Escolar, que destina os produtos às merendas das escolas públicas. Nesta pequena propriedade, a 50 quilômetros de Brasília, o amor à terra passa de geração para geração. Pai, mãe e filho trabalham juntos e produzem de tudo um pouco. Jiló, limão, banana, berinjela. A especialidade da família hoje é o cultivo de orgânicos, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Por a gente ser produto orgânico, é que a gente cuida com mais carinho, porque a gente sabe que as pessoas vão se alimentar de um produto natural, que não tem agrotóxico, não tem químico, entendeu? Então a gente fica, a satisfação total. Mas nem sempre foi assim. No passado, o pai passou por dificuldades com a produção convencional. A vida da família começou a mudar quando teve acesso a créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e ao Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui na Chácara do Giliardi, por exemplo, parte da produção de limão é vendida diretamente para o governo. Assim, ele tem a garantia da comercialização da produção, o que ajuda o agricultor a produzir cada vez mais e melhor. Tem um determinado tempo eles não paga certinho e, além de pagar as coisas da gente compra as coisas da gente, melhora o mantimento dentro da chácara. Em animais a gente sempre compra uma vaquinha ou um bezerro a mais, entendeu? As coisas que a gente precisa para dentro de casa, é um programa sensacional. E é exatamente para garantir a venda desses pequenos produtores que o governo anunciou como um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar, ações para comercialização dos produtos. Desde a criação, o PA já beneficiou mais de 3 milhões de agricultores em todo o país. Para este ano, o governo vai disponibilizar 4,5 bilhões de reais para garantir a compra da produção. Isso será feito por meio de compras públicas pelo PAA e pelo Programa de Alimentação Escolar, que garante a merenda das crianças em escolas públicas. Historicamente, a comercialização representa um grande entrave ao desenvolvimento da agricultura familiar. Vamos lançar o sistema de monitoramento em tempo real de chamadas públicas do PENAI e compras públicas em todo o Brasil, disponibilizando as informações para as organizações dos agricultores familiares, de modo que, em tempo hábil, possam participar dos referidos editais. O agricultor familiar pode ter a certeza que o governo federal acredita no potencial. Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União, atua para recuperar recursos devidos aos cofres públicos. A estimativa é que atualmente cerca de 100 bilhões de reais sejam devidos às autarquias e fundações federais. Desse montante, pelo menos 35 bilhões de reais já estão sendo cobrados na Justiça. O IBAMA está pronto para multar empresas ou pessoas que fazem desmatamentos ou provocam acidentes ambientais. O mesmo ocorre com a Anatel, quando uma operadora de telefonia ou empresa de televisão por assinatura descumpre normas de proteção ao consumidor. Atualmente, cerca de 100 milhões de reais são devidos para as 59 autarquias e fundações federais. Mas receber esses valores não é tão fácil. E quem atua para trazer esses recursos para os cofres públicos é a Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União. Todo ano, a Procuradoria-Geral Federal consegue recuperar mais de 550 milhões de reais aos cofres públicos. O valor só não é maior porque um processo de execução fiscal leva em média 7 anos para ser julgado pela Justiça brasileira. Por isso, o foco da Procuradoria é o protesto extrajudicial, que é negativar empresas e pessoas físicas junto a órgãos de proteção ao crédito. Nos primeiros 4 meses de 2017, foram feitas mais de 65 mil inscrições em dívida ativa, mais de 3 vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram realizados cerca de 41 mil protestos extrajudiciais, 7 vezes mais do que foi realizado nos 4 primeiros meses de 2016. A Procuradoria-Geral Federal, ela buscando dar maior eficiência para sua cobrança, ela instituiu uma equipe nacional de cobrança que ela busca trabalhar de forma desterritorializada. Ou seja, a gente abandonou aquela antiga concepção de competência por unidade
para passar a ter uma visão global dos créditos das autarquias e fundações públicas federais. Quase metade do montante de 100 bilhões de reais é devido a apenas 3 entidades, Anatel, IBAMA e ANS. Parte dos recursos recuperados por meio da AGU vai para as autarquias e fundações de origem, mas a maioria vai para o Tesouro Nacional. A maioria dos créditos que a gente arrecada acaba indo para o Tesouro Nacional e se reverte em prol das políticas públicas do governo federal. O Ministério da Saúde lançou o aplicativo e-Saúde. A ferramenta permite que brasileiros tenham acesso a serviços do SUS, como agendamento de consultas, confirmação de consultadas, já agendadas, lista de medicamentos disponíveis em postos de saúde e acompanhamento do cartão de vacinação. Saber onde, como e com quem os recursos destinados à saúde pública são utilizados. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, tornar transparentes e transformar essas informações em medidas que ampliem e melhorem o atendimento à população é uma prioridade do governo, e isso vem sendo feito com o uso da tecnologia. Para nós utilizarmos melhor a estrutura que já temos, nós precisamos informatizar, precisamos ter conectividade, precisamos falar com o cidadão e receber dele a avaliação do serviço que ele recebe do sistema SUS. Com a digitalização de dados dos pacientes e da compra de remédios e equipamentos, o Ministério da Saúde economizou nos últimos 12 meses 3 bilhões e 200 milhões de reais. O uso da tecnologia ajudou os gestores do SUS a descobrirem, por exemplo, que 30% das consultas marcadas no país eram perdidas porque os pacientes faltavam e não havia tempo de remarcá-las. E que 50% dos resultados de exames não eram retirados pelos pacientes e vistos pelos médicos, resultando em prejuízo. Estudos do Ministério da Saúde mostram que com o uso integrado de tecnologia e de informações na gestão do dinheiro e do trabalho das equipes do SUS, é possível aumentar em 30% os atendimentos da atenção básica e em até 70% os de alta complexidade. Um ganho de eficiência que requer apenas iniciativa. Algo que o Ministério da Saúde tem apresentado com a digitalização dos prontuários dos pacientes do SUS. Ações como essa foram apresentadas pelo ministro Ricardo Barros no encontro Dados Abertos da Saúde no Brasil, realizado em São Paulo. Durante o evento, o ministro da Saúde anunciou o novo aplicativo desenvolvido com o apoio do Google. O e-Saúde vai permitir a 170 milhões de brasileiros o acesso a serviços como o Cartão Nacional de Saúde, lista de medicamentos retirados em postos de saúde, acompanhamento do cartão de vacinação e exames realizados. O papel do novo aplicativo vai ser justamente conectar as pessoas com o SUS, ou explicar a eles, dar informação do serviço, do seu lugar na fila, das oportunidades, da disposição de serviços, onde está o serviço de saúde mais próximo, que ele possa encontrar solução para o problema que apresenta. O Boletim Primavera dessa segunda edição vai ficando por aqui. Mais informações às 7 horas da noite no Informe Região.